Fala, galera do nono ano. Estamos vendo o quê? Ligações químicas. Presta atenção. Vai dando uma revisada na aula que a gente já deu. Dá uma olhada no livro. Para a gente ir organizando isso. Porque não é difícil, não. Não é difícil. É só você ir acompanhando. Na aula passada, a gente falou dos diferentes tipos de materiais que tem. E cada tipo de material ele tem esse tipo de característica devido às ligações que ocorrem entre eles. Por exemplo, se um elemento é sólido, é claro que as ligações são mais fortes. Se um elemento ele é líquido, as ligações são mais distanciadas, mais flácidas, mais, entre aspas, moles, ok? Tranquilo? Aí, tudo isso que a gente tem é devido às ligações químicas entre os materiais. A gente falou até da origem da vida. Quando a gente falou em origem da vida, quando houve o Big Bang, era impossível haver formação de matérias, porque o que existia era um monte de elemento químico solto, livre. Tanto é que o Big Bang se dá há 15 bilhões de anos e os planetas só vão se formar há 4,6 bilhões de anos atrás. É quando cada átomo começa a se juntar para formar, para dar a consistência de cada planeta. E a vida só vai se formar, talvez, 1 bilhão de anos depois, que é 3,6 bilhões de anos depois da formação dos planetas. Então, forma-se a explosão, 4,6 bilhões, forma-se os planetas, e 3,6 bilhões, quer dizer, 1 bilhão de anos depois, é que vai se formar a vida. Então, o que existia eram átomos, 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 átomos. Eles vão se juntar de acordo com a afinidade química. As ligações químicas só ocorrem se houver afinidade entre os elementos. Para isso, os elementos eles buscam o tempo todo estar chamado de estáveis. Quer dizer isso, professor? Quer dizer que eles procuram ficar equilibrados. Quando eles faltam um elétron, ou eles ganham algum elétron, ou eles perdem algum elétron, isso vai desestabilizar o seu potencial, a sua característica. Então, é isso que a gente vai ver aqui. É como é que os elementos têm características de perder elétrons, como é que tem elementos que têm características de ganhar elétron. A gente viu que para cada elemento existe um tipo de ligação, e aqui as três principais, que são as ligações de íons, as ligações entre os átomos covalentes e a ligação entre os metais, que é a ligação metálica. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a ligação entre os íons, que é a ligação entre metal mais a metal, ou o hidrogênio, que é esse elemento aqui que fica separado, com um a metal, não metais. Então, você precisa estudar a tabela periódica, saber onde estão os elementos. A gente viu que a grande maioria dos elementos são os metais. Depois nós temos os ametais, os não metais, e aqui nessa lista vermelha aqui, eu tenho os gases nobres. Não esqueçam, todo elemento ele procura se juntar com o outro para formar um tipo de ligação que os gases nobres já têm. Que tipo de ligação é essa? É a ligação que tem na última camada 8 átomos. Porque com 8 átomos, os elementos eles se tornam estáveis, eles se tornam equilibrados, eles precisam de 8 elétrons. Então, todas essas ligações que nós fizemos aqui é a busca de deixar os elementos estáveis com características de gases nobres. Por isso que tem uma lei, uma, uma, uma máxima, dizendo que existe a regra do octeto, regra de 8 elétrons na última camada. Quem tem 8 elétrons na última camada se torna um elemento estável. Ele não vai ficar trocando elétrons, ele não vai ficar recebendo nem perdendo elétrons. Beleza? Então, a gente vai falar do comportamento dos metais e dos ametais, que é eles ficarem trocando elétrons entre eles. Os metais geralmente perdem elétrons,
Os ametais geralmente ganham elétrons. Quando eles se ligam, eles formam diferentes substâncias. É determinado, embora não exclusivamente, pela quantidade de elétrons na última camada que eles tenham. Toda vez que a gente for analisar um elemento, você tem que procurar ele na tabela periódica, saber se ele é um metal ou um ametal, para ver se ele tem características de ganhar ou de perder elétrons. Então, os metais geralmente perdem, os ametais geralmente ganham. A camada de valência é a última camada. Ó, camada de valência é a última camada. Então, quando você ouvir falar em camada de valência, lembre que ele está falando da camada, a última camada, que é aquela que troca elétrons, para quem precisa trocar, ok? Os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada eletrônica. 1 a 3, dependendo do elemento. Então, tem um elemento sódio, o elemento cálcio e o elemento alumínio. Número atômico 11 do sódio. Aí eu faço a distribuição eletrônica e vejo que na primeira camada, K, ele tem 2 elétrons, na segunda camada, L, ele tem 8 elétrons, e na terceira camada, M, ele tem apenas 1 elétron. Então aqui ele vai perder esse elétron aqui, geralmente. O cálcio tem 20 elétrons, número atômico. K2, L8, M8, N2. Última camada, 2 elétrons. Então, geralmente vai perder esse elétron. E o alumínio tem 13 elétrons como número atômico. Camada K2, camada L8 e camada M, 3 elétrons. Então, geralmente vai perder 3 elétrons. A facilidade em ceder elétrons na outra camada é para ficar como? Como é que a palavra que a gente vai usar? Ó, tá aqui a palavra. Estabilizar. Estabilizar é ficar como, professor? Ficar equilibrado. Fica a configuração de quem, professor? De gás nobre. O que a gente está estudando, o que a gente quer que você lembre, é que essas ligações que a gente está estudando é para fazer os elementos ficarem equilibrados, nem perde nem ganha, com 8 camadas na última camada. Por isso que chama regra de quem? Regra do octeto. Regra do octeto. Octeto quer dizer 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Já os ametais, veja, os metais tinham de 1 a 3 elétrons na outra camada. Os ametais possuem de 4 a 7 elétrons na última camada eletrônica. Aí eu tenho cloro, oxigênio e fósforo. Aí eu tenho 17 elétrons aqui. Camada K2, camada L8, camada M, 7 elétrons. Meu irmão, se o cara tem 7 elétrons, se ele ganhar um, ele fica com quanto? 8. Os metais perdem elétrons e os ametais recebem elétrons. Vai ficar com 8 elétrons aqui nessa camada aqui. Ó. Aqui eu tenho oxigênio, 8 elétrons. 2 na camada K, 6 na camada L. Se ele tem 6 elétrons na camada L, para ficar com 8, falta 2. Ó. Vai receber 2 elétrons. E o fósforo aqui tem 15 elétrons. Na outra camada ele tem 5, ele vai receber 3 elétrons. Lembra, 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 não esquece. Quem perde elétrons, perde negatividade e fica positivo. Quem ganha elétrons, ganha negatividade, fica negativo. Aqui no caso é como se fosse, quem ganha, perde. Como assim? Quem ganha, fica negativo, e quem perde, fica positivo. É o contrário da nossa vida, ok? Quem ganha fica alegre, né? Quem ganha deve ficar mais alegre, deve ficar positivo, né? Não, aqui em química a coisa é diferente. É, quem ganha elétrons ganha negatividade, fica negativo. Quem perde elétrons, perde negatividade, fica positivo. Então, esses elementos aqui, ó, a metais ganham elétrons. Os metais
perdem elétrons, beleza? Tudo para quê, professor? Para ficar estável, para ficar o quê? Equilibrado, né? Ficar com 8 elétrons na última camada, tranquilo? É o que a gente falou da chamada regra do octeto, precisa de 8 elétrons. Aqui, só quem não vai ficar com 8 elétrons na outra camada, que é um gás nobre, que é o hélio, porque o hélio só tem 2 elétrons, então para ele só tem uma camada, que é a camada K, então ele já está estável. Note que todos os outros gases nobres terão 8 elétrons na última camada, certo? Então, qual é a função da ligação química, professor? Tornar os elementos estáveis, sem perder e ganhar elétrons. É ficar com quantos elementos na última camada, professor? 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Guarda isso na tua caixolinha aí, para a gente entender o que a gente falou, certo? Vou para a chamada ligação iônica ou eletrovalente. A ligação iônica ou eletrovalente, o nome já diz, ligação entre íons. É a ligação que ocorre entre metal e ametal, que é o que a gente vem falando agora. O que a gente falou foi que metal perde elétrons, ametal ganha elétrons. O outro elemento que está aqui é só você encaixotar o hidrogênio, porque o hidrogênio a gente não falou nas aulas passadas, que o hidrogênio é um elemento à parte, então só ficou faltando ele para a gente falar que ele podia se juntar também com o metal. O metal, a gente viu na tabela periódica, que são os elementos que existem em maior quantidade. Então, a primeira ligação iônica é feita de metal mais não metal, ou metal mais hidrogênio. Pronto, é só a gente, quando ele pedir, a gente olhar na tabela periódica e ver se a ligação é iônica, ela é metal mais ametal. Se a ligação é covalente, a gente vai ver que vai ser diferente. Mas, por enquanto, guarda isso aqui na cachola. Ligação iônica se dá entre um metal e um ametal. O sal de cozinha, NaCl, é formado pela união de um átomo de sódio, o sódio, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um ametal. Não foi a regra que ele falou para a gente? A ligação iônica se dá entre metal e ametal, tá certo? Então, vamos ver como é que se dá isso aqui, ó. Metal, geralmente, ele ganha ou perde elétrons. A gente acabou de ver esse assunto. O metal, ele perde elétrons. E o ametal vai o quê? Ganhar elétrons. Então, geralmente, na última camada, o metal, ele perde elétrons. O número de elétrons na última camada dele, do metal, é ou é 1, ou é 2, ou é 3. O ametal, na última camada, ou é 5, ou é 6, ou é 7. Quer dizer que aqui, no caso, ele vai ganhar elétrons. Só para você lembrar disso, tá certo? O ametal 1, 2 e 3. Os ametais 5, 6 e 7. Esse aqui perde elétrons, esse aqui ganha elétrons. Ó, o elemento A vai doar um elétron para o B. Ó. A e B estão compartilhando esse elétron. A perdeu, ficou positivo. B ganhou o elétron, fica negativo. Só isso. Tranquilidade até aí? Tranquilidade até aí. Vou sair daqui e vou mostrar isso, como é que fica isso no espaço químico. Como é que fica essa coisa da gente fazer esse entendimento, beleza? Tranquilo? Peguei aqui um sódio, peguei aqui um cloro, e vou colocar aqui quais são as camadas onde eles têm elétrons. Ó, primeira camada, S, P e D. São as camadas que estão aqui no sódio. Então, ó, 2 elétrons na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda camada e apenas um na última camada.
Camada K, L e M. Se ele tem um elétron aqui, ele não é um metal? Metal tem a tendência de doar um elétron. O cloro é um ametal, tem a tendência de receber um elétron. Aí ele, ó, vai doar isso aqui, ó. Veja como o cloro, ele perdeu, desculpa, veja como o sódio, ele perdeu essa última camada aqui, ó. Ele perdeu a última camada, ó, o sódio, perdeu. Ele está com 8 elétrons na última camada, ele está estável. O cloro recebeu esse vermelhinho elétron aqui, ó. Eita, desculpa. E aí ele fica com esse laranjinha aqui, esse vermelhinho aqui, laranjinha, na última camada para formar 8 elétrons. Ei, danado! O que foi que eu disse a tu com relação a os elementos que fazem a ligação entre um e outro? Que os dois têm que ficar estáveis. Estáveis quer dizer o quê, danado? Quer dizer que os dois não vão mais trocar elétrons com nenhuma outra camada. Esse desenho aqui me mostra que o sódio perdeu um elétron, ficou mais um, porque ele perdeu, ficou positivo, e o cloro ganhou um, ficou Cl menos um. Então, quando tu vires numa prova, num exercício, que Na é mais um, Cl menos um, é que o Na mais um quer dizer que ele perdeu um elétron. Cl menos um quer dizer que ele ganhou um elétron. Aí aqui, ó, pego isso aqui e coloco uma equação aqui, ó. Na mais um mais Cl1. Ficou Na mais, porque perdeu um elétron, cloro, Cl menos, porque ganhou um elétron. Aí eu formei o quê? Eu formei o sal de cozinha. O sal de cozinha só se forma, primeiro, porque tem afinidade entre eles elementos. Quando eu digo que um elemento tem afinidade com o outro, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eles têm capacidade de trocar elétrons entre si, porque eles têm uma deficiência de elétrons e quando eles se juntam, trocando elétrons, os dois ficam estáveis. Por isso que o sódio ele não se liga a outros elementos quaisquer. Ele vai sempre se ligar a um elemento que dê a ele estabilidade. Por exemplo, nós, quando estamos à procura do nosso grande amor, você quer uma pessoa que se encaixe dentro daquilo que você pensa. Você quer ter uma estabilidade na sua vida. E não é fácil, né? A mesma coisa são os elementos. Eles se juntam, vê se aquele elemento dá a ele uma estabilidade, se não dele se solta. Era o que acontecia na vida primitiva. Então, quando houve a explosão do Big Bang, os elementos ficaram o tempo todo se juntando, tentando formar uma estabilidade, até que conseguiram formar estabilidade. Então, não é de uma hora para outra, não, viu? Que os elementos se formaram, não. Se juntaram, não. Foi a partir de uma afinidade química entre eles. Por isso que demora para se formar determinados tipos de substâncias, porque elas precisam se conhecer, precisam trocar elétrons para ver se existe uma afinidade. Certo? Tranquilo. Ao mesmo tempo, se eu pego um sal de cozinha e coloco uma água entre eles, a água ela quebra essa ligação entre eles. A quebra faz o sal, a água faz o sal de cozinha se tornar uma ligação mais fraca. Tá certo? Beleza? Esquema de transferência de elétrons entre sódio e cloro. O sódio, ele vai doar um elétron, né? Ele tem um elétron sobrando aqui, ó. Ele vai ficar aqui com 8 na última camada. Então ele doa esse aqui, ó. Ele é da família 1A. Um perde um elétron. A família 7A ganha quantos elétrons? Ganha um elétron. 2, 4, 6. Se eu doar esse. Desculpa. 2, 4, 6 e 1, 7. Se eu doar esse vermelhinho aqui, ele vai ficar com 2, 4, 6, 7. E o vermelhinho aqui, que era do sódio, completa essa camada. Quem é positivo, a gente vai chamar de íon cátion.
Quem perde elétrons é chamado de íon cátion. Quem ganha elétrons é chamado de íon ânion. Por isso que essa é a equação de um cientista chamado Lewis, a ligação eletrônica. Ele está mostrando aqui como é que aparece essa divisão do metal doando para o não metal, certo? Essa é a ligação chamada fórmula de Lewis. Ele mostrando simplesmente, só isso mesmo, nem se apeguei com isso, é só ele mostrando como foi que houve a doação, que a gente já viu isso agorinha. Tranquilo? Beleza? A fórmula dos íons, a chamada fórmula iônica, que é o que a gente está vendo. Por que fica Na mais Cl menos? A gente acabou de ver. Fica Na mais porque perdeu o elétron. Cl menos porque ganhou um elétron. Beleza? Fácil demais, professor. Já estou captando a mensagem. Pego magnésio e pego cloro. Pego de novo um metal com um não metal. Vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou destrinchar um pouco mais, mas é a mesma coisa que a gente fez com o sal de cozinha. Nesse caso aqui, eu tenho o magnésio com um número atômico 12. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. A camada de valência é qual? É aquela última camada. Então ele perde, o magnésio perde 2 elétrons. Ó. Por isso que ficou Mg 2 mais. Por que mais? Mais porque ele perdeu 2 elétrons. Não esqueça disso não. Já o cloro, com o número atômico 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele ganha 1 elétron, tá certo? Beleza? Cloro, menos 1. Por que menos 1? Porque ele ganha 1 elétron. Por que magnésio 2 mais? Porque perdeu 2 elétrons. Tranquilidade? Beleza? Ó, 2 aqui em cima representa a família 2A, 1 aqui em cima representa a família 7A. Perde um elétron. Aí eu vou para a chamada equação de Lewis, fórmula de Lewis. Mesma coisa que a gente fez agora há pouco, ó, essa mesma coisa que a gente fez aqui, ó, para o sal, vamos fazer agora para o cloreto de magnésio. Aqui, ó. Magnésio, ele não perde 2 elétrons, a gente viu agora, perde um elétron para um cloro, outro elétron para outro cloro. Cloro tinha 2, 4, 6. Falta quantos? 7, desculpa. De novo, 2, 4, 6 e 1, 7. Mais um elétron do magnésio, 8. Estável. O outro cloro, mesma coisa, tinha 7. Mais um elétron vermelhinho aqui, fica com 8. Aí eu tenho magnésio que perdeu 2 elétrons. Como eu tinha 2 elementos de cloro, eu boto o cloro aqui, ó, com o elétron que ele recebeu, menos 1. Porque aqui são 2 átomos de cloro. Aí a fórmula dele fica como? Magnésio mais 2, porque perdeu quantos elétrons? 2. Cloro, cloro 2, porque são 2 cloros, menos 1, porque ganhou quantos elétrons? Ganhou só apenas 1 elétron, certo? Para a gente não confundir isso. Esse 2 aqui não tem nada a ver com elétron, não. Tem a ver com a quantidade de elementos do cloro. São 2 cloros que a gente tem aqui, ó. 2 cloros. Mas ele só ganha quantos elétrons? Um de cada vez, ó. Ganha um elétron aqui, ó. Um elétron. E um elétron de quem, professor? De quem perdeu. Quem perdeu elétrons? O magnésio perdeu 2 elétrons aqui. Cada cloro aqui vai receber um elétron. Fica o cloreto de magnésio. Faça isso quando terminar a aula. Você pega uma folha e vai fazendo sozinho assim, para você tentar
entender isso aqui, ok? Só vai aprender se você fizer sozinho. Pega essa imagem, depois você vai fazendo esse treinamento. Só mais uma para te mostrar, ver como começou a ficar um pouquinho mais distante, mas não muda nada daquilo que a gente pensou. Eu preciso saber se o alumínio ele é ou não um metal e o hidrogênio é um ametal. Tem aqui, ó, tá escrito aqui, ó. O alumínio perde 3 elétrons na outra camada, alumínio mais 3, e o hidrogênio ganha um elétron na outra camada. Ele só tem um mesmo. Então, alumínio mais 3, hidrogênio menos um. Essa representação aqui é só para mostrar de onde eles vieram. Alumínio 3 mais, família 3A, hidrogênio menos um, hidrogênio sempre ganha um elétron, porque aquele elemento fica separado de todos. Então aqui eu tenho alumínio 1, H3, fica AlH3, que são 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio. Aí quando a gente for ligar, eu tenho que dar um elétron de cada vez para os hidrogênios. Cada hidrogênio recebe um elétron. Um elétron, outro. Ele perde quantos? 3 elétrons. Então, ó, alumínio mais 3 deu um elétron para cada hidrogênio, aí ficou alumínio mais 3, a mesma coisa que a gente fez no exercício passado. Ó. H quanto? Quantos átomos de hidrogênio? 3. Ganha quantos elétrons? 1. Qual é a fórmula de íons? Alumínio mais 3, porque perdeu quantos elétrons? Muito bem, 3. H3, 3 hidrogênios, ganharam quantos elétrons? Apenas um. Não é tranquilo? Se você repetir isso quando estiver estudando, não tem como errar. E se eu pedir para você fazer isso sozinho? Tranquilo? O que vai ser mais dificultoso? É a gente olhar na tabela e ver se alumínio é metal ou não metal. Aí o que eu sempre digo a você, como você vai ver isso ainda mais aprofundado, calma, você vai ver com facilidade nas outras, eh, nos próximos anos você vai ter mais aprofundado isso. Enquanto isso, não. Enquanto isso, a gente tem que mostrar a você onde os elementos estão, o que é que eles representam, com que eles se ligam. Então, o que a gente viu até agora é chamada ligação iônica, ligação de íons. Como é que a fórmula iônica se forma? Quem é positivo é cátion, quem é negativo é ânion. Então, isso aqui vai ter que ficar na sua cabeça. Ó. Os cátions são os que perdem, os ânions são aqueles que ganham, certo? Então, na próxima aula, a gente começa daqui, da parte de ligação iônica. Sim, só para a gente deixar como observação, né? Metal mais ametal, esses aqui, ou metal mais hidrogênio. Essa é a ligação iônica. Última camada, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Última camada, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, ganha elétrons. Quem perde elétrons são quem tem 1, 2, 3 elétrons na outra camada. E quem ganha elétrons é quem tem 4, 5, 6, 7 na outra camada. O que é a regra do octeto, quem lembra? É a regra que diz que os elementos, quando possuem 8 elétrons na outra camada, eles não vão mais trocar elétrons. Consequentemente, eles vão ficar estabilizados, equilibrados. Massa? Massa, porque na próxima aula a gente começa com ligação covalente ou ligação entre as moléculas. Ok? Beleza? Tranquilo? Massa, qualquer dúvida, tu manda para mim e a gente tira. Massa na aula ao vivo,
a gente tem mais ideias sobre isso, beleza? Valeu!